Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos ao nosso 10º e último estudo nessa nossa EBD online, dentro da primeira epístola de João. E durante esse tempo nós temos visto sobre a grandiosidade de Cristo, a comunhão com Deus em duas partes, os anticristos, agora somos filhos de Deus, a relação dos filhos de Deus com o pecado, governados pela lei do amor, nascidos de Deus, a vida eterna está em Jesus. E hoje, nesse último estudo, nós vamos ver que Jesus é Deus. Jesus é Deus. O trecho de 1 João, que eu quero utilizar inicialmente, como base, para nós darmos o pontapé inicial nesse nosso estudo, é 1 João capítulo 5, verso 20, que diz assim: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. No decorrer dos tempos, meus irmãos, muitos grupos religiosos têm surgido que negam a divindade de Jesus. E dentre eles, o mais conhecido entre nós, comumente entre nós, porque está espalhado em quase toda a extensão territorial do nosso país e é o que talvez seja mais declaradamente contra a divindade de Jesus, e tem aqui entre nós, são os testemunhas de Jeová, as testemunhas de Jeová. Então, existem eles e existem outros grupos que negam a divindade de Jesus, mas a Bíblia traz uma quantidade suficientemente grande de provas para se crer nessa verdade, a verdade acerca da divindade de Jesus. Então, terminando esta série de sermões, olhando para esse texto que diz acerca de Jesus que ele é o verdadeiro, né? Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Eu quero apresentar para os irmãos, quero fornecer aos irmãos provas bíblicas, uma diversidade de textos bíblicos do Antigo Testamento que se referiam a Deus, né? Jeová, e que no Novo Testamento são aplicados a Jesus e outros mais. Eu quero fornecer essas provas bíblicas para os irmãos de que Jesus é Deus e como tal deve ser honrado por nós da mesma maneira como honramos o Pai. Então eu vou apresentar para os irmãos essas provas bíblicas e os irmãos podem ir meditando devagar, tá? Não precisa ser nem de uma vez só, de uma assistida só nesse vídeo. Você pode ir parando, fazendo pausa, analisando os textos que serão apresentados, né? Conferindo lá com o Novo Testamento, que eu vou simplesmente apresentá-los aqui, sem ficar tecendo muitos comentários, senão a lição fica muito grande, muito extensa, tá bom? Então, vamos a essas provas bíblicas, tá? Algumas provas bíblicas da divindade de Jesus. E depois, ao final, nós vamos procurar ter entendimento de alguns textos que são utilizados de forma equivocadas, principalmente pelas testemunhas de Jeová. Então vamos lá. Começando pelo Salmo 68. Salmo 68, 18, meus irmãos, fala sobre Deus. E sobre Deus diz assim: subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebestes homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor, esse Senhor aí, vem com todas as letras em maiúsculas, né? Está falando de Deus, o Senhor, Jeová. Se fosse colocar literalmente seria Jeová, né? Então o Senhor, Deus, habite no meio deles. Agora Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, versos 7 a 8, ele vai ligar esse mesmo texto lá dos Salmos 68 e 18, a Jesus, Deus, mas na pessoa do Filho, a Jesus Cristo, quando diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos
homens. Então, um texto que é aplicado a Deus no Antigo Testamento, Paulo aplica a Jesus no Novo Testamento. Por quê? Porque Jesus é Deus na pessoa do Filho. Simples. Isaías, meus irmãos, ele profetizou sobre um que prepararia o caminho do Senhor, Jeová. E no capítulo 40, verso 3, Isaías diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Traduzido literalmente seria Jeová. Endireitai no ermo, vereda a nosso Deus. E Mateus 3,3 diz que esse que prepararia o caminho do Senhor, de Jeová, era João Batista. Nós sabemos disso, né? E diz lá então, Mateus 3,3, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Agora, meus irmãos, João Batista deixa claro que o caminho de quem ele estava preparando era o caminho de quem? Era o caminho de Jesus. Por quê? Porque não de Jeová, mas de Jesus. Porque Jesus é Deus na pessoa do Filho, né? Deus, o Deus conosco, o Emanuel, o Deus conosco presente entre nós. Então, mais um texto aí que atesta para nós acerca da divindade de Jesus. O Salmo 102, versos 25 a 27, fala do Senhor, Jeová, né? Se fosse traduzir Senhor literalmente, seria Jeová. Fala de seu poder criador e de sua eternidade. Veja, em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás, e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Então ele está falando de Deus, Deus o Pai. Agora, essa mesma mensagem, meus irmãos, é aplicada a Cristo, em Hebreus 1, versos 1 a 12, né? Hebreus 1, de 1 a 12, vai falar de Jesus, vai falar do Cristo, vai falar da superioridade de Cristo. E quando chega lá no finalzinho, né, você pode ler lá na sua casa a partir do verso 1 até o verso 12. Mas quando chega lá no finalzinho, falando acerca de Jesus, diz assim, nas palavras deste salmo, aplicando as palavras deste salmo, Salmo 102, 25 a 27, a Jesus: no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Isso se disse do Filho, né? Isso se disse do Filho, isso se disse de Jesus, é o que está dizendo aí o autor aos Hebreus. E disse isso que disse de Deus lá no Salmo 102, né? No princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu porém permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste, também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Então o autor aos Hebreus, o Espírito de Deus, através do autor aos Hebreus, pega esse texto lá do Salmo 102, que era acerca de Deus, falava acerca de Deus, o Jeová, né? E aplica esse texto a Jesus. Por quê? Porque Jesus é Deus na pessoa do Filho, né? No texto de Isaías 45, 18 a 23, o Senhor, Jeová, né? Se fosse traduzido literalmente seria Jeová, está falando. É Jeová quem está falando. Veja a conclusão de sua fala. Porque assim diz o Senhor, Jeová, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu, o Senhor, sou o Senhor e não há outro. Não falei em segredo, nem em lugar algum de trevas da terra. Não disse à descendência de Jacó: buscai-me em vão. Eu, o Senhor, Jeová, falo a verdade e proclamo que é direito. Congregai-vos e vinde, chegai-vos todos juntos, vós que escapastes das nações. Nada sabem os que carregam o lenho das suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselho uns com os outros,
Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o anunciou? Porventura não fiz eu, o Senhor, Jeová? Se traduzir literalmente seria Jeová. Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador, não há além de mim. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. Então Deus, Jeová, está falando, e falando acerca dele mesmo. Agora Paulo, apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, escrevendo aos Filipenses, ele afirma que isso acontecerá com Jesus. Isso que Deus falou dele mesmo acontecerá com Jesus. Filipenses 2, versos 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou, Paulo aqui está falando agora de Jesus, sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Paulo está aí citando Isaías. Agora, pergunta aos irmãos, será que Paulo, que fora um experiente rabino, treinado no original do Antigo Testamento, cometeria o erro de mudar o locutor de mim, Jeová, para Jesus? Certamente que não. Do que se deduz então que Paulo cria e ensinava ser Jesus Deus, na pessoa do Filho, o mesmo Deus do Antigo Testamento, mas na pessoa do Filho. Zacarias 14, verso 9, meus irmãos, diz que o Senhor, novamente, se traduzido literalmente seria Jeová, será rei sobre toda a terra. Então diz lá, o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será Senhor e um só será o seu nome. Agora, Apocalipse 19, verso 6, Apocalipse 19, verso 6, concorda com Zacarias ao dizer que o Todo-Poderoso reina. Diz lá, então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo aleluias, pois reina o Senhor Deus, Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Mas Apocalipse 20, verso 4, diz que Cristo reina. Veja, e vi tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram. Reinaram com quem? Com Cristo, durante 1000 anos. Em Isaías 48, 12 e 13, Deus se apresenta como primeiro e último. Deus, Jeová, se apresenta como primeiro e último. Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. Também a minha mão fundou a terra e a minha destra estendeu os céus. Quando eu os chamar, eles se apresentarão juntos. Em Apocalipse 22, de 13 a 16, Jesus é o primeiro e o último. Então, em Isaías 48, Deus está se apresentando como o primeiro e o último. Mas em Apocalipse 22, de 13 a 16, Jesus é o primeiro e o último. Diz lá, eu sou o Alfa e o Ômega. É Jesus que está falando. O primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. De fora ficarão os cães, feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O nosso versículo inicial, 1 João 5, 20, meus irmãos, e outros textos que vou citar para os irmãos, afirmam explicitamente a divindade de Jesus. Além de 1 João 5, 20, Evangelho de João 1, verso 1 diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo é Jesus, né? Porque lá no verso 14 vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então está falando de Jesus.
Em Colossenses 2,9 diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E é interessante, meus irmãos, o fato de que na Bíblia, tradução Novo Mundo, que é a Bíblia das Testemunhas de Jeová, não está escrito que o verbo era Deus. Não, se você olhar lá, vai ver que está escrito que o verbo era um Deus, e Deus lá vem com D minúsculo. O fato é que eles creem assim, Jeová é o Deus para eles, e Jesus é um Deus, com D minúsculo. Eles creem que Jesus é Deus, mas um Deus menor. Ele é o Deus poderoso, Deus com D minúsculo, poderoso, mas Jeová é o Deus com D maiúsculo, todo-poderoso. Isso eu ouvi bastante há algum tempo atrás, quando estava estudando com alguém que havia recebido esses estudos das Testemunhas de Jeová. Mas o que é isso? Não será isso uma espécie de politeísmo? É uma espécie de politeísmo. É interessante que quando nós dizemos que cremos que Deus é um só, que se manifesta em três pessoas distintas, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eles insistem em dizer que nós somos politeístas, que nós acreditamos em três deuses. Não é. Deus é um e que se manifesta em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas eles insistem em nos acusar de sermos politeístas, né? Acreditarmos em mais do que um Deus. Mas, na verdade, quando eles assim se expressam, eles estão dizendo que eles é que acreditam, né, em mais do que um Deus. Se só há um Deus Todo-Poderoso, mas eles não negam que Jesus é também uma espécie de Deus, o Deus poderoso, com D minúsculo, não seria isso acreditar em dois deuses distintos, diferentes, ainda que um fosse menor do que o outro? Isso é politeísmo. E o que diz o próprio Jeová acerca disso? Você pode ver lá em Isaías 44, verso 6, verso 8, capítulo 5, verso 5, capítulo 14 a 15, que Jeová, ele não aceita isso, não admite isso. Somente ele é Deus. Agora, se Jesus não é o Jeová do Antigo Testamento, então nós podemos rasgar o Novo Testamento. Mas nós sabemos e cremos que ele o é. Os testemunhos de Jeová, entretanto, que não creem, deveriam abandonar de vez o Novo Testamento, não é? Outra coisa, meus irmãos, nós sabemos que Deus é o Criador, mas os seguintes textos que vou apresentar para os irmãos mostram Jesus como Criador. Em João 1,3 diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, de Jesus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Em Colossenses 1, 15 a 17, falando de Jesus, diz que este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Também, meus irmãos, nós sabemos que a onipresença é um atributo exclusivo de quem? Exclusivo de Deus. Só Deus é onipresente. Mas os seguintes textos mostram Jesus como onipresente. Em Mateus 28, 20, Jesus está dizendo, está dito assim, ensinando-nos a guardar, ensinando-os, quando Jesus ordena aos seus discípulos a fazer discípulos, diz que deveria ensiná-los a guardar todas as coisas que ele havia ordenado. E ele termina dizendo assim, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Convosco é com todos vós. E eles não estariam sempre juntos no mesmo lugar, eles se espalhariam. E Jesus também não estava falando só para eles, estava falando para todos nós, né? Então Jesus está com todos os seus, em toda a face da terra, até o confim dos séculos. Só pode fazer isso quem é onipresente. E João 3,13 diz, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Ele subiu ao céu, ele é aquele que desceu, né? Mas ele está lá, desceu, está lá. Ele é onipresente, né? Onipresença.
Eu vou apresentar para os irmãos agora textos que mostram a onipotência de Jesus. E a onipotência de Jesus é um outro atributo exclusivo de Deus. Não tem ninguém mais que seja onipotente, né? Que tem poder para fazer todas as coisas. Só Deus. Mas Jesus é apresentado como sendo onipotente. Por quê? Porque é Deus na pessoa do Filho. Então, em Apocalipse 3,7 diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e que ninguém abrirá. Quer dizer, aquele que tem poder para realizar essas coisas. Em Mateus 28,18, Jesus aproximando, falou-lhes aos seus discípulos, dizendo: toda a autoridade, todo o poder me foi dado. Onde? No céu e na terra. Também, meus irmãos, nós sabemos que somente Deus é eterno. Mas é interessante que no Novo Testamento Jesus é apresentado como eterno. Em Miqueias 5, versos 1 a 2, diz assim: agora ajunta-te em tropas, ó filha de tropas, por-se-á sítio contra nós, ferirão com a vara a face do juiz de Israel, e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. Nós sabemos de quem o profeta está falando, né? De Jesus. É um texto muito conhecido nosso. E é interessante que ele diz, depois de ele dizer, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, ele diz assim: cujas origens são, desde quando? Desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Quer dizer, Jesus subsiste desde a eternidade. Em Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre. Também, meus irmãos, nós sabemos que Deus é o Senhor, mas vejam o que dizem estes textos que vou apresentar para os irmãos sobre Jesus. Deus é o Senhor. Mas Filipenses 2, versos 10 e 11 diz sobre Jesus: para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o quê? Que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabemos que Deus é o Senhor, mas olha o que diz 1 Pedro 3, verso 15, acerca de Jesus: antes santificai a Cristo, Cristo é Jesus, né? Como o quê? Como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Eu vou parar por aqui, meus irmãos, nessa apresentação de evidências, né, de textos bíblicos, mas eu quero dizer para os irmãos que há muitos outros textos que provam a divindade de Jesus. Vamos ficar somente com estes, que já são suficientes para esclarecer as nossas mentes sem deixar qualquer sombra de dúvidas de que Jesus é Deus. Mas eu poderia passar aqui mais um bom tempo, talvez algumas horas, apresentando para os irmãos, obviamente, depois de pesquisar onde estão esses textos, né? Apresentando para os irmãos muitos trechos da palavra de Deus que provam a divindade de Jesus. Então, aquilo que nós cremos, meus irmãos, é a verdade, né? Jesus é Deus na pessoa do Filho. Deus é um só, mas ele se manifesta em três pessoas distintas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Então, Jesus é Deus. Então, eu encerro aqui esta apresentação de textos que evidenciam a divindade de Jesus. Porém, meus irmãos, eu quero continuar, porque há alguns textos que nós precisamos compreender. Alguns trechos que as testemunhas de Jeová usam, que nós precisamos compreender. Alguns que eu até citei para os irmãos. Tá? Esses trechos são trechos que eu ouvi muito quando eu estava em uma
uma conversa longa que demorou vários dias, obviamente não dias ininterruptos, né? Vários encontros com uma pessoa que havia tido um estudo com as testemunhas de Jeová e estava com a cabeça bem atrapalhada. Então tem alguns trechos que eu ouvi, que eu anotei na ocasião, e são alguns que a gente cita às vezes, que às vezes são mal compreendidos, né? E que se vier alguém falar para a gente, se a gente não tiver uma compreensão desse texto, a gente fica com uma pulga atrás da orelha, né? Com a cabeça meio encucada. Então vamos a esses trechos. Um deles é Apocalipse 3,14, onde está escrito assim: ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então esse é um trecho. E a grande questão aqui, qual é a dificuldade aqui? A grande dificuldade aqui é a frase princípio da criação de Deus. Porque no ensinamento da Sociedade Torre de Vigia, que é uma organização das Testemunhas de Jeová, isto quer dizer que Jesus, na sua existência pré-humana, antes de nascer entre nós, foi a primeira, para eles, das criações visíveis de Deus. Porque, segundo eles, a palavra traduzida aqui por princípio, que é a palavra arché, no original, significa o primeiro de uma série. Então, na série da criação de Deus, para eles, Jesus foi o primeiro de uma série, né? Das criaturas de Deus, obviamente criaturas como nós, né? Entretanto, meus irmãos, apesar dessa palavra, em alguns casos, poder realmente indicar a primeira pessoa ou coisa numa série, ela é utilizada para indicar também aquilo pelo qual algo começa a ser. O principiador, a causa ativa de algo a partir de um ponto inicial no tempo. E também o primeiro em termos de posição, aquele que ocupa lugar de primazia ou preeminência, reinado, magistrado, principado. Há muitos exemplos que nós podemos citar, dos quais eu cito para os irmãos apenas 3, que são bem claros em nosso próprio vernáculo, em nossa própria língua, né? Então, João 8,44, por exemplo, nós lemos assim: vós tendes por pai, Jesus dizendo a alguns judeus, né? Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Aí a palavra princípio é a tradução de arché. E não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Agora, será que o texto está dizendo que o diabo já foi criado assim? Ou ele é o principiador, a causa ativa destas coisas a partir de um ponto inicial no tempo? Porque o texto diz assim: o diabo foi homicida desde quando? Desde o princípio. Então será que ele foi criado assim? Nós sabemos que não, né? Nós sabemos que houve uma queda. Foi depois. Antes ele era o querubim de Deus, né? Depois ele caiu. Mas se a gente fosse seguir o raciocínio das Testemunhas de Jeová, então aqui, né, teríamos que dizer que o diabo foi criado já assim. Lúcifer já foi criado como diabo, né? Mas não é isso que o texto está dizendo. Está dizendo que ele é o principiador. Depois da sua queda, ele é aquele que foi o principiador. A causa ativa destas coisas a partir de um ponto inicial no tempo. E Hebreus 2, verso 3, diz assim: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando ou principiando, a mesma palavra, arché, a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Hebreus 2, verso 3. Aplicando essa mesma palavra, arché, a Cristo como sendo aquele que a principiou, aquele que principiou o anúncio do Evangelho. E Tito 3, verso 1 diz: admoesta-os a que se sujeitem aos principados, potestades,
e potestades, que lhes obedeçam, estejam preparados para toda boa obra. Então é interessante, porque quando Paulo diz a Tito, para admoestar aqueles a quem ele estava ministrando a palavra, que se sujeitassem aos principados aqui, nós entendemos perfeitamente como sendo autoridades que governam, os que ocupam o lugar de preeminência, mas é a tradução da mesma palavra, axé. Então axé também pode indicar aquele que ocupa o lugar de preeminência. Então é um texto muito claro para nós, né? Que mostra que essa palavra, axé, que é traduzida às vezes por princípio, não significa só o primeiro de uma série. Ela pode ter outros significados também, como é no caso de Jesus. Então, além de na Bíblia nós encontrarmos essa palavra, nós a encontramos também em escritos históricos fora da Bíblia, da época do Novo Testamento. E encontramos muitas vezes para indicar a causa primária de alguma coisa, né? Alguém ou algo como sendo a causa primária de alguma coisa. Champlin nos informa que dentro da filosofia grega comum, nos escritos de Platão, o termo grego arché, traduzido por princípio, é usado para indicar a causa primária, ou seja, aquilo que começa outras coisas, a origem delas, o poder criador. E nos escritos de Joséfo, o próprio Deus é chamado de arché, no sentido de ser a causa primária, aquele que começou todas as coisas. Então, diante disso, meus irmãos, diante dessas possibilidades, qual será a maneira mais correta de nós interpretarmos Apocalipse 3,14? Será a maneira das testemunhas de Jeová? Claro que não. A maneira mais correta é aquela que vai nos dar um entendimento que não entra em conflito com o texto bíblico em geral, com o contexto bíblico em geral. Se Axé significasse unicamente o primeiro de uma série, ou o primeiro a ser criado, sem nenhuma outra possibilidade ou aplicação, então nós teríamos que traduzir assim e teríamos diante de nós um conflito que nos obrigaria a deixar de lado, rasgarmos de nossa Bíblia, no mínimo, esse versículo de Apocalipse, porque temos e já vimos uma série de textos, alguns deles do próprio João, que demonstram Jesus Cristo ser Deus. E se assim o é, meus irmãos, então com toda certeza João, o mesmo que diz que Jesus é Deus, o mesmo que disse claramente que Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, está aqui em Apocalipse 3,14 a nos dizer, com esse versículo, que Jesus é o princípio, não no sentido de ser ele o primeiro a ser criado, como querem as testemunhas de Jeová, mas no sentido de ser ele, Jesus, aquele pelo qual a criação começou a ser, o principiador, a causa ativa da criação a partir de um ponto inicial no tempo, aquele que é a causa de todas as coisas, não sendo ele mesmo causado ou criado por ninguém, porque ele é eterno. Não é isso que João diz logo no início do seu evangelho? É isso, veja lá. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então esse versículo é usado de forma distorcida pelas testemunhas de Jeová, mas fica aqui esclarecido para os irmãos. Vejam outro trecho bastante usado pelas testemunhas de Jeová, Provérbios 8, 22. O Senhor, está falando da sabedoria, o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, antes de suas obras mais antigas. Isso está na versão revista corrigida. O Senhor me possuiu. Ou numa outra tradução, o Senhor me criou. Possuiu ou criou, como a primeira de suas obras. O princípio dos seus feitos. Então esse trecho está falando da sabedoria. As testemunhas de Jeová argumentam que Jesus é esta sabedoria. Eu ouvi isso pessoalmente. E eles dizem que muitos peritos concordam com isso. E é verdade mesmo, muitos peritos concordam com isso. Mas também há muitos que discordam. Mas os testemunhos de Jeová
afirmam se tratar essa sabedoria de uma pessoa, que essa pessoa é Jesus. E sendo assim, o texto está dizendo que Jesus foi criado. O termo caná, né, traduzido numa versão por possuir e na outra por criou. Eles preferem a tradução criou, e quando eles dizem então que essa sabedoria é uma pessoa, que essa pessoa é Jesus, então o texto está dizendo que Jesus foi criado. Agora, o que eles não dizem é que muitos dos peritos que concordam tratar-se aqui de Jesus, os mesmos que concordam tratar-se aqui essa sabedoria de Jesus, discordam da tradução do termo caná, que aparece aqui por criar. Aliás, em pesquisa da tradução das TJs, né, desse termo caná como sendo criar, nesse caso aqui. Em pesquisa que eu fiz, eu encontrei no Antigo Testamento, além desta, outras 75 ocorrências desse termo. Em pelo menos 7 delas há a possibilidade de que caná seja traduzido por criar, mas também com a possibilidade de ser traduzido de outra forma, conforme é na versão Almeida Revista e Corrigida. Então, em Gênesis 14, 19, diz assim que abençoou-o e disse: bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, o possuidor. Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Poderia ter sido traduzido também por criador, né? O possuidor é a tradução aqui do termo caná. Tanto faz o possuidor como o criador. Deus Altíssimo é de fato o possuidor e o criador dos céus e da terra. Então não teria problema traduzir aqui. Em Gênesis 14, 22, Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor. Caná. Também poderia ser traduzido por criador, não tem problema, né? Porque Deus é o possuidor e o criador dos céus e da terra. Em Êxodo 15, 16, espanto e pavor cairá sobre eles, pela grandeza do teu braço, emudecerão como pedra, até que o teu povo haja passado, ó Senhor, até que passe este povo que adquiriste. É o termo caná. Adquiriste, tá certo, adquiriste. Também se tivesse traduzido por criaste, tá certo também. Deus criou aquele povo. Se tivesse traduzido por possuíste, também dá certo, né? Deuteronômio 32, verso 6, recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é ele teu pai que te adquiriu? Caná. Poderia ser traduzido também tranquilamente por criar, não teria nenhum problema, né? Ele te adquiriu e te fez e te estabeleceu. Salmo 74, verso 2, lembra-te da tua congregação que compraste, o mesmo termo, caná, que desde a antiguidade, da tua herança remiste deste monte Sião, em que habitaste. Salmo 78, 54, conduziu-os até o limite do seu santuário, até este monte que a sua destra adquiriu. Caná, o mesmo texto, mesmo termo que pode ser traduzido por criar. E Salmo 139, 13, pois possuíste o meu interior. Caná, o mesmo termo que pode ser traduzido por criar. Então, pois possuíste ou pois criaste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Então, nessas ocorrências aí, tanto faz. O termo pode ser traduzido por criar, por possuir, por adquirir, por comprar, tanto faz, não muda muito o sentido do texto, né? Mas em várias ocorrências não há como traduzir por criar. Eis aqui alguns exemplos. Gênesis 25, 10. O campo que Abraão comprara aos filhos de Et, ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Comprar aqui é o termo caná. Não pode ser traduzido por criar. Só pode ser traduzido por comprar, porque Abraão não criou nada, ele comprou, né? Em Gênesis 33, 19, comprou uma parte do campo que estendera a sua tenda da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. Comprou aqui a tradução do termo caná. Aqui não pode ser traduzido por criar, porque ele não criou nada, ele só comprou. Ele não é Deus para criar nada. Gênesis 47, 19, porque morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra. Compra-nos. É as pessoas dizendo para José, compra-nos. Compra-nos é a tradução do termo caná. O termo utilizado lá é caná. Compra-nos a nós. Não pode ser traduzido por criar. Poderia dizer, cria-nos a nós.
e a nossa terra por pão. Não, compra-nos a nós e a nossa terra por pão. E nós, a nossa terra, seremos servos de Faraó. Levítico 27, 24. No ano do jubileu, o campo tornará aquele de quem o comprou. O termo é Canaã. Não pode aqui, não tem como traduzir aqui por criou, né? Provérbios 16, 16. Quanto melhor é adquirir, o termo é Canaã, a sabedoria do que o ouro. Então não pode ser traduzido por criar aqui, só cabe adquirir. E quanto mais excelente é adquirir, novamente o termo Canaã, a prudência do que a prata. Aqui não dá para traduzir Canaã por criar. E Provérbios 4, 5, adquire Canaã, né? Não tem como traduzir por criar, adquire a sabedoria, adquire a inteligência, não te esqueças nem te aparte das palavras da minha boca. Então pode ser me criou, mas pode ser também me possuiu. Pode se tratar de uma pessoa, no caso Jesus, mas também pode não ser. Tratando-se então de uma personificação poética da sabedoria, sem indicar necessariamente uma pessoa, o que é mais provável pelo contexto. Vamos questionar, por exemplo, os versos 4 do capítulo 7 e no capítulo 8, verso 12, além de muitos outros que nós poderíamos questionar em todo o contexto. Então vamos lá. No capítulo 7, o verso 4 diz assim: dize a sabedoria, tu és minha irmã, e a prudência chama tua parenta. Então, se a sabedoria é Jesus, será que o texto está dizendo aqui que Jesus é minha irmã? Porque está dizendo assim, dize a sabedoria. Se a sabedoria aqui, como querem os testemunhos de Jeová, é Jesus, se não se trata simplesmente de uma personificação poética, então vamos traduzir aqui já por Jesus, né? Então seria assim, olha, dize a Jesus, tu és minha irmã. Tá certo, meus irmãos, isso? E no capítulo 8, verso 12, eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. Quem é essa prudência com quem Jesus habita? Então, o contexto é uma personificação poética e as pessoas querem usar um texto desse para poder desacreditar a divindade de Jesus, dizendo que ele é uma criatura, né? Mas não tem nada a ver isso daí. A conclusão mais simples a que posso chegar é que se um testemunho de Jeová quiser me convencer de que Jesus não é o Deus, pelo contrário, é criatura de Deus, usando esse texto, ele não vai conseguir. É muito fraco o argumento. O terceiro texto é Colossenses 1,15, que diz assim, o qual é a imagem, falando de Jesus, diz, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. A ênfase das testemunhas de Jeová nesse texto é dada à frase, o primogênito de toda a criação. E por primogênito aqui, eles entendem, primogênito de toda a criação, eles entendem o primeiro a ser criado. Entretanto, meus irmãos, o termo primogênito na Bíblia nem sempre indica primeiro no tempo, primeiro a ser criado, primeiro nascido. Não, primogênito pode ser, e é o caso aqui, um título de relação de posição, de proeminência, e não necessariamente de origem. E também primogênito pode ser entendido simplesmente como o filho mais velho, e sendo assim, no caso humano, o primeiro nascido, mas no caso de Deus, o seu filho eterno. Agora é interessante observar que a palavra que Paulo faz uso nesse texto, para primogênito. Paulo faz uso de uma palavra que tinha mais a ver com posição do que começo no tempo. A palavra é prototokos, que significa primogênito, em termos de posição, não de começo no tempo, mas em termos de posição. Agora, tinha outra palavra que era usada comumente na ocasião com o significado de primeiro no sentido de começo no tempo, que era a palavra protoktistos. Ora, meus irmãos, Paulo, sendo quem ele era,
se ele quisesse dizer aquilo que os arianos no passado disseram que ele disse, que é o mesmo que as testemunhas de Jeová no presente dizem que Paulo disse, então ele teria usado o termo protoctistos, ao invés do termo prototokos. Mas ele não fez. Por quê? Porque o que ele estava falando era acerca da posição de proeminência de Jesus, e não de sua origem no tempo. E isso está de acordo com o que ele diz logo a seguir, né, no contexto, nos versos 16 a 20, que você pode ler aí na sua Bíblia. Falsê, meus irmãos, disse que a palavra primogênito aplicada a Cristo, além de demonstrar sua eterna prioridade, demonstra também a sua condescendência à fraternidade conosco. Então, resumindo, o termo primogênito aplicado a Cristo é uma indicação de proeminência e não de lugar no tempo. Não que ele tenha sido o primeiro a ser criado. Com isso, concorda o texto bíblico em geral acerca de Cristo, que demonstra ser ele o Deus eterno. Então, as testemunhas de Jeová não estão com a razão ao usar esse texto para dizer que Jesus é uma criatura, né? O primeiro a ser criado. Agora eu quero ver com os irmãos 3 textos que citam uma passagem profética acerca do Cristo, encontrado no Salmo 2. O primeiro texto é Atos 13, 33. Como também está escrito no Salmo 2. Meu filho és tu, hoje te gerei. Segundo Hebreus 1, 5. Depois a terceira, mesmo livro de Hebreus, capítulo 5, verso 5. 1,5 diz assim: porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E capítulo 5, verso 5, assim também, Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei. A ênfase recai sobre a frase, hoje te gerei. Para as testemunhas de Jeová, essa frase significa que Jesus nasceu ou foi criado em algum ponto do tempo. Entretanto, meus irmãos, interpretando a partir do contexto geral do Novo Testamento acerca de Jesus, essa conclusão não pode ser correta. E agora eu apresento para os irmãos alguns sentidos mais corretos, considerados por Russell Norman Champlin, ao comentar Atos 13, verso 33. Presta bem atenção nessa palavra desse estudioso da palavra do Senhor. A sua significação mais profunda é a ideia bíblica da geração eterna do Filho de Deus, o que fala de sua filiação eterna por ser membro da Divina Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Nesse caso, o termo não se refere a qualquer coisa associada à sua geração e certamente não tenciona ensinar qualquer início de seu ser, como se o Filho houvesse sido criado em algum tempo por Deus Pai. Pelo contrário, é salientada alguma forma de relação eterna, a qual é ilustrada através da ideia de uma forma de vínculo especial entre Deus Pai e Deus Filho. Deus Filho é eternamente gerado por Deus Pai, isto é, conserva continuadamente esta forma de relação com o Pai, embora esta relação não tivesse começado em qualquer ponto do tempo, porque sempre existiu. A isso é que se convencionou denominar de geração eterna, em contraste com alguma forma de geração que tivesse tido começo em algum ponto do tempo. A geração de Cristo, nesse caso particular, pode referir-se à sua encarnação, incluindo a ideia de seu nascimento virginal como parte integrante dessa encarnação, bem como o seu começo. Nessa forma de geração, o homem, Jesus, teve começo de existência. E podemos declarar que ele foi gerado por Deus por ter sido obra do Espírito de Deus e não por meio de qualquer agência humana. Alguns intérpretes, ao fazerem alusão à geração, pensam tratar-se do início do ministério terreno de Cristo, como se Jesus tivesse sido gerado e levantado por Deus através do seu Santo Espírito, de maneira especial em seu ministério. Essa interpretação seria uma simples expansão do que está implícito na interpretação anterior,
em qualquer interpretação que seja aceita como a mais exata no tocante a esse versículo, a geração e o levantamento devem ser considerados como verdades paralelas que expressam o mesmo ato de Deus, porquanto foi assim que Paulo citou o Salmo 2. A interpretação mais natural sobre essa questão, que é seguida pela maioria dos intérpretes, é que a referência é à ressurreição do Senhor Jesus. A geração de Jesus como Filho de Deus veio através e em virtude de sua ressurreição. Isso não significa, entretanto, que somente ao ressuscitar é que Jesus se tornou Filho de Deus, e sim que naquele momento foi declarado como tal, o que é exatamente o que Paulo diz no trecho de Romanos 1,4. Ali lemos que Jesus foi poderosamente demonstrado Filho de Deus mediante a sua ressurreição. Em outras palavras, a divina filiação de Jesus foi comprovada acima de qualquer dúvida, porque Deus jamais haveria de levantar dentre os mortos um personagem de menor envergadura de forma tão gloriosa. Então, seguindo essa ideia da geração eterna, que também é correta, podemos dizer que hoje, no texto, trata-se do dia eterno. Tu és meu filho, hoje te gerei. Hoje quando? Hoje no dia eterno. Sem qualquer intuito de identificar algum começo ou algum ponto no tempo em que Cristo tenha sido gerado. A geração é eterna porque a filiação é eterna. E sendo assim, é mais correto dizer que o hoje, nesse caso, é o dia eterno. Isso, meus irmãos, é o que combina com o contexto neotestamentário em geral. Então, concluindo esse estudo, que não é tão simples, né? A Bíblia mostra claramente que Jesus é Deus. O mesmo Deus do Antigo Testamento, só que na pessoa do Filho. A Bíblia revela acerca de Jesus que ele é o princípio da criação de Deus. Não significando isso que ele é o primeiro a ser criado, e sim o Criador, o principiador, a causa ativa da criação. A Bíblia revela ser Jesus o primogênito de toda a criação, significando isso que ele tem proeminência, que ele ocupa a posição de primogênito, e não de que ele é o primeiro nascido, ou no caso, criado. E a Bíblia revela que Jesus é Filho de Deus, gerado de Deus, mas essa geração é geração eterna, e não geração como que tendo início no tempo. E o hoje da geração é o dia eterno, é o dia da eternidade. Então Jesus é Deus na pessoa do Filho. Não deixe ninguém lhe enganar, não deixe ninguém lhe iludir. Jesus é Deus na pessoa do Filho. Que Deus, meus irmãos, nos abençoe e que o Espírito de Deus nos ajude a compreender a palavra de Deus e a não sermos enganados por ninguém que venha, que bata a nossa porta, querendo distorcer aquilo que a palavra do Senhor diz de forma muito clara. Deus abençoe os irmãos. Amém.